Paz do Senhor, uma boa noite de salvação para todos os ouvintes. Meu pastor presidente José Augusto, pastor Adenil, primeiro vice, nosso segundo pastor José Luiz, pastor Misael, pastor Isaac, todos os demais pastores, presbíteros que estão aqui, Ronaldão, que Deus abençoe sua vida, os irmãos que estão aqui nessa noite, noite de bênção, noite de vitória para nós. Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria compartilhar com os irmãos no livro de Mateus, capítulo 20, versículo 21. A vitória no reino de Deus é o título desta mensagem. Louvado seja o nome do Senhor. Estarei percorrendo aqui a palavra de Deus, você que tem suas Bíblias. Estaremos falando, segurando mais o tema Reino de Deus, tá bom? Para a gente procurar na Bíblia, estudar um pouquinho essa palavra. Mateus capítulo 20, versículo 21. Podemos ficar de pé, irmãos, para a gente reverenciar a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim: perguntou ele: que queres? E disse ela: concede que estes meus dois filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda no teu reino. Aí versículo 22, Jesus porém respondeu: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que estou para beber e ser batizado com o batismo com que estou para ser batizado? Até aqui, queridos. Obrigado a Deus por essa palavra. Espírito Santo, usa-me nessa noite. Fale para a sua igreja no percorrer desta palavra, que venhamos entender, a igreja vem entender, ó Senhor, do início, meio ao fim. Portanto, ó Deus, todo embaraço, toda dificuldade eu coloco em tuas mãos, toda ansiedade eu coloco em suas mãos. Espírito Santo, minha vida é sua, meus lábios são seus, essa igreja é sua. Portanto, ó Deus, cremos na vitória, restauração de vidas, cremos em vidas sendo curadas nessa noite, porque quando a tua palavra é ministrada, o teu poder entra, o teu poder chega, a tua palavra chega. Ó Deus querido, muitas das vezes, Senhor, a sua palavra é para 1 ou 2 ou para 10, 20, ela tem corações determinados a alcançar e a fazer uma cura interna, uma cura externa. Portanto, ó Pai, visite no nome de Jesus agora aqueles que estão doentes espirituais, aqueles que estão doentes do corpo, da mente. Senhor, essa casa é sua, essa adoração é sua nessa noite, essa palavra é sua. Portanto, age poderosamente, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, meus irmãos. Vemos aqui, nessa introdução, um pedido da esposa de Zebedeu, e ela era uma seguidora do Senhor Jesus, ela caminhava com o Senhor Jesus, e era uma mulher respeitada, era uma mulher conhecida naquela época pelos apóstolos, e ela tinha dois filhos, chamados João e Tiago. Então veja, logo dois que tinham uma intimidade muito grande com o mestre, eram os três, Pedro, Tiago e João, e dentro desses dois ela tinha logo dois, entre esses três ela tinha dois mais achegados que o Senhor. Quando Jesus subiu ao monte, ele levou Pedro, Tiago e João. Quando Jesus entrava em algumas casas, ele entrava com Pedro, Tiago e João. Então era um círculo íntimo dele ali, de conversação, de falar mistérios que estavam um pouco difíceis para os outros entenderem, né? Então, eram homens que tinham uma comunhão muito grande com Jesus. Então, nesse inteirinho aqui, né, Salomé, que é o nome essa senhora, ela é Maria Salomé, ela
então aproveitou no período que Jesus estava falando, que deveria ir para Jerusalém, que deveria ser crucificado. Ele estava falando assim, ela entendeu, e ela também entendeu que tudo que Jesus estava falando, era de um reino, um reino eterno, que nós vamos percorrer aqui, e ela entendeu muito bem sobre isso. Então ela teve a ousadia de chegar, né, até o Senhor e falou, Senhor, ela se prostrou a ele e falou, versículo 20, perguntou Jesus, que queres? E disse ela, concede-me que esses meus dois filhos se assentem à tua direita e outra à tua esquerda no teu reino. Ela sabia que tudo que estava por trás de Jesus era um reino, e ela fez esse pedido, né, um pedido que parecia ser um pedido fácil, mas Jesus falou para ela, olha, não sabeis que pedis, é coisa muito séria que você está pedindo. Podeis vós beber o cálice que estou para beber, né, que era o batismo dele, a morte, como eu estou para ser batizado? Aí eles responderam, podemos. Mas Jesus mais abaixo falou que o cálice eles poderiam beber, mas assentar à direita ou à esquerda dependeria do Pai. Veja, então, tudo estava mostrando ali, através de Jesus, sobre um reino, o reino de Deus Pai. Isso que nós temos que entender, que quem está no controle é o nosso Deus Criador, Deus eterno está no controle de todas as coisas. Nós não podemos ficar fixado nas coisas materiais, não, pois essas coisas materiais são passageiras, mas as coisas de Deus é eterna. Então Deus, ele tem o controle do seu reino, um reino que é eterno, um reino que é imortal. E nesse reino, temos o reino de Deus controlando tudo, temos o reino dos anjos, o reino dos homens, o reino do Espírito Santo e o reino de Cristo, que está funcionando 100%, 100% está funcionando esse reino. E nós precisamos, como cristão, chegar a essa conclusão, a esse entendimento. Existe muita coisa que já aconteceram nos tempos antes de nós. Já existe, né, julgamentos que foram feitos. Eu acompanhei aqui, e provavelmente, né, o quarto julgamento a ser feito, que eu vou falar mais para frente. Mas já existe julgamentos feitos e decretados. O decorrer do mistério de Deus eterno está seguindo em frente a 100%. Alguns cientistas falaram que a Terra ela teria um tempo que o cosmos tudo ia parar. Mas agora há pouco tempo descobriram que todas as galáxias, os planetas, tudo continua em fase de crescimento, como se fosse o primeiro dia. Tudo ainda se move em produtividade. A eternidade não para. E tudo começou, queridos, do reino de Deus. Tudo começou com a ordem do Pai. Tudo começou ali podemos dizer assim, a arquitetura, o planejamento da divindade, de Deus Pai. Tudo começou na mente de Deus. E começou tudo na mente de Deus, no coração de Deus, e pela boca de Deus foi falado.
Então essa palavra falada de Deus para os cosmos, os planetas, as galáxias, que são milhões de milhões, para o planeta Terra, tudo que foi falado de Deus para a existência está em pleno vapor. Continua ainda tendo criações e criações, manifestações e manifestações, extensões de planetas, extensões de galáxias. Porque a palavra de Deus falada não volta vazia. Deus fala uma vez só e as coisas acontecem e vai acontecendo para a eternidade. Então os cientistas ficaram desesperados porque descobriram que a eternidade está se expandindo, as galáxias estão se expandindo, mais ainda está aparecendo mais estrelas. Esse é o poder do nosso Deus, para você entender, esse é o poder do reino do nosso Deus. Então vejamos sobre um primeiro reino, vamos falar do reino dos anjos. Já houve um julgamento, eu vou falar agora de um julgamento dos anjos e de 4 julgamentos para o reino dos homens. 3 já aconteceram e 1 vai acontecer. O primeiro julgamento dentro desse reino foi dentro do reino dos anjos. E os anjos, eles foram criados por Deus. Eles foram criados por Deus para os objetivos do Senhor. Alguns são para servi-lo adorando, outros são mensageiros, que nós vamos ver aqui, né? Então, de acordo com a Bíblia, nós temos aqui alguns anjos classificados, porque existe, irmãos, várias classificações de anjos que muitas das vezes não estão na Bíblia, está fora. Então temos que ter cuidado para falar sobre angelologia. Então eu trouxe só algumas coisinhas aqui, algumas referências, porque existe muitos anjos que não tem nada a ver. Então, o primeiro reino, vamos falar assim, o primeiro é o de Deus e os anjos, o segundo, né, foram criados pelo Senhor. E vemos aqui que tem anjos, que são os mensageiros de Deus, né? Nós vemos um que ele levou a mensagem para Maria sobre a gestação que ela teria, né? O anjo Miguel. Alguns falam que é arcanjo, mas biblicamente fala que é anjo, né? Temos esse anjo, temos o arcanjo, um muito conhecido, é Miguel, e principalmente que ele lutava por Israel, e esse arcanjo também lutou nesse reino, foi um dos líderes dos anjos no reino de Deus. Então veja, fora da terra, da existência da terra, ainda existe muita coisa, queridos. Tem um reino dos anjos, isso é importante a gente entender. E esse arcanjo Miguel foi mandado pelo Senhor para lutar, uma luta cósmica, né? Daniel capítulo 10, versículo 13, 21 e 12 diz sobre ele, que diz: eis que Miguel, aqui fala, eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio ajudar-me, e eu deixei ali com o reis da Pérsia. Aqui está falando de Daniel, a visão que ele teve, que o anjo, ele orou, jejuou, clamou, mas entre o reino espiritual dos anjos, havia reinos espirituais do nosso adversário, que estava querendo atrapalhar a oração de Daniel. E Daniel clamando, e Miguel então, Gabriel então, que é o anjo mensageiro, pediu socorro a Miguel, e um dos primeiros príncipes, que era Miguel, veio para ajudar-me, e eu deixei ali com o rei das Pérsias. Quer dizer, ainda havia outros reinos espirituais querendo combater contra Daniel, para aprisionar o povo de Israel. Então vemos que muitas das lutas de países, de nações, líderes que têm surgido, muitos deles podem ser usados por Deus, na esfera do reino de Deus, e muitos reinos podem ser usados na esfera do reino demoníaco, dentro desse reino espiritual. Então, arcanjo Miguel,
Vemos outro, também, outra classe de anjos. Vimos o anjo, arcanjo e querubins. A Bíblia que fala, 1 Samuel 4:4, 2 Reis, capítulo 19, versículo 15, tem várias referências, e diz aqui: e Ezequiel orou perante o Senhor, dizendo: ó Senhor Deus de Israel, que estás assentado sobre os querubins, tu mesmo, o Senhor reina, trema os povos, ele está entronizado sobre os querubins, que estremeça a terra. Ezequiel, que diz essa palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Então, os querubins, irmãos, eles tinham, a Bíblia fala que eles tinham 4 faces. Não posso dizer que era todos, mas a Bíblia também não diz que era todos, nem diz que era alguns. Mas eles tinham 4 faces, todas simbolizando a jornada da manifestação da glória de Deus no futuro, né? Que eu não vou falar muito sobre isso, mas um tinha uma aparência de um boi, de águia, de homem e de leão. Então, eles tinham 4 asas, uma para cobrir o seu corpo e outra para fazer suas manobras, simbolizando a santidade de Deus. Então, todos esses anjos que eu estou falando aqui, esse reino espiritual, eles são cobertos da glória de Deus, eles são cobertos da unção de Deus, eles são cobertos da santidade de Deus. Então, meu querido, não tem meio termo. A santidade de Deus, ela é imutável. Por que isso, pastor? Porque a santidade de Deus, ela é a origem de Deus. A santidade de Deus é a origem de Deus. É um atributo de Deus. O amor é um atributo de Deus, é imutável, Ele é amor. Pureza, santidade, glória, poder, justiça, são atributos dele que são imutáveis. Então, se Deus é assim, todos os seus anjos têm que ser assim, sua igreja tem que ser assim, os que buscam têm que ser assim, procurar ser assim, não é? Então, os querubins, eles eram considerados guardiões do trono de Deus, ou daquilo que Deus mandasse eles serem guardiões. Então, temos também os serafins, em Colossenses capítulo 1, versículo 16, você tem sua Bíblia, se quiser buscar aí, porque nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e invisíveis, seja tronos, seja dominações, seja principado, seja potestade, tudo foi criado por ele e para ele. Tudo foi criado por ele e para ele. Então, os serafins, a Bíblia fala que ele tinha 6 asas, né? 2 por rosto, 2 por corpo e as 2 para fazer a sua manobra. E aí eles ficavam dizendo: santo, santo é o Senhor dos exércitos. Alguns dizem que eles eram ardentes, adoradores. Ficavam: santo, santo é o Senhor dos exércitos, santo, santo é o Senhor dos exércitos, dia e noite. Ou seja, santo é o nome do Pai, santo é o nome do Filho, santo é o nome do Espírito Santo. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Então, entre os querubins e os serafins, esses estavam mais próximos do trono de Deus, da santidade de Deus. Então, o que aconteceu? Dentro desses anjos, que é o reino dos anjos, houve um primeiro julgamento. Um julgamento que até hoje atinge as nossas vidas. Por isso nós temos que entender sobre isso, sobre esses reinos. Porque no céu, no reino de Deus, existem leis, existem estatutos, existem normas. Não começou com os 10 mandamentos, não começou com Abraão, não começou com Noé, não começou com Adão, começou no céu.
o que está acontecendo hoje é tudo refletido daquele acontecimento lá no céu. Olha a importância que tem de entendermos um pouco. Então, o primeiro julgamento foi no céu, foi dos anjos, do reino dos anjos. E o que aconteceu ali? Qual era a palavra-chave desse acontecimento? Podemos dizer assim, cobiça pelo poder. Cobiça pelo poder. Foi, pastor, isso? Cobiça pelo poder. Porque na esfera dos anjos, a Bíblia diz que tem os querubins, né? Hoje falamos assim, vamos pisar na cabeça da serpente, pisar. Mas se essa serpente tiver 4 cabeças? Porque a Bíblia fala que os querubins têm 4 faces, né? Já viu aqueles pessoa que gosta de ver muito filme de dragão, aqueles dragão de 4 cabeças, de desenho? Tem uma simbologia ali. Ele é considerado como a antiga serpente, o antigo dragão. Perdeu sua glória de querubim, né? Mas continua ainda com poder destrutivo. Então ele era um querubim. E outra, era um querubim ungido. Era destacado para proteger e guardar. Então, o que acontece? Vejamos, então, o julgamento aconteceu por causa da cobiça do poder. Aonde foi? Foi nos céus. Quem foi o réu? Lúcifer e seus anjos. E qual foi a pena deles por causa dessa briga pelo poder? Ou podemos dizer, rebelião. Por isso, queridos, preste atenção, a rebelião para Deus é pior do que um ato de feitiçaria. Não tem Deus se agradar com rebelião, de hipótese alguma. Não tem, porque Deus já teve essa decepção com seus anjos criados, que Ele amava tanto, e ama os anjos, que estão lá na presença dEle, porque esse querubim era tão sagaz, inteligente, atraía as pessoas, era dada por Deus a confiança para ele, e ele não soube usar essa confiança. Judas fala sobre isso também, Judas capítulo 1, versículo 6, você que tem sua Bíblia, Judas capítulo 1, versículo 6, para a gente entrar aqui. Louvado seja o nome do Senhor, que fala sobre este acontecimento, que é importante a gente ter uma base. Louvado seja o nome do Senhor. Judas capítulo 1, versículo 6 diz assim, é bem difícil achar essa mensagem aqui, que é lá no finalzinho, louvado seja o nome do Senhor, e diz assim, e os anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, ele os tem reservado em prisões eternas, na escuridão, para o dia do juízo, do grande dia. Veja, anjos que não guardaram o seu principado, anjos que não guardaram as leis, as normas, os estatutos de Deus, anjos que entraram
na cobiça do poder de Lúcifer, e ali eles tiveram um julgamento. Qual é a pena dele? Foram expulsos e condenados eternamente no lago de fogo e enxofre. Em 2 Pedro capítulo 2, versículo 4 ao 9 também fala sobre isso. Então, os anjos, o reino dos anjos é diferente do reino dos homens. Por quê? O anjo que pecar, ele morre. Ele perde a sua glória total, porque ele é espírito. Ele é espírito. Então ele não tem uma segunda chance. Deus, por amor à humanidade, já sabendo até do futuro, fez um homem, corpo, alma e espírito. Então, queridos, para os anjos houve um julgamento definitivo. Eles estão julgados. Eles estão, foi uma parte de anjo, foi uma parte de arcanjo, foi uma parte de querubins, né? A Bíblia diz que terça parte do céu foi lançada do trono de Deus, da glória de Deus, do reino de Deus. Aí você vê a origem do mal que está aí. Não é Deus que está fazendo isso. É o reino espiritual dos anjos decaídos, que perderam a glória. E a Bíblia diz que eles caíram do céu numa esfera terrestre. E eles caíram numa esfera terrestre. E eles habitam essa região terrestre, a esfera terrestre, espiritual. Então, queridos, mas já está sobre eles decretado um aprisionamento. Deus já falou, como eu disse, a palavra de Deus falada não volta vazia, ela funciona. Um dia para Deus é como 1000 anos como um dia. E então desse inteirinho em diante, Deus veio fazendo meios de sua palavra e de sua presença continuar com a humanidade. Aleluia. Continuar a lidar com o homem, o seu poder e sua glória, já com esse acontecimento terrível. Então, para os homens, que eu falei, corpo, alma e espírito, eles tiveram 3 julgamentos. Olha, e Deus ainda está dando chance para os homens. E vai ter o 4. Para os anjos só teve um julgamento. Pecaram, teve uma guerra no céu. Miguel foi lá com a espada, com seus anjos, lutaram, eles se precipitaram, caíram, não é? E o que acontece? Eles caíram na esfera invisível da terra, e estão aí, já estão julgados. Agora, para os homens teve 3 juízos que foram definidos. Primeiro juízo para os homens, no reino dos homens agora, que foi no local. Qual local que foi esse problema? No Éden, no jardim do Éden. Quem foi o réu ali? Adão e toda a geração até nós. Adão foi o réu desse juízo. Qual foi a acusação, pastor, que teve sobre Adão? Cobiça do fruto. Cobiça de um fruto, querido. Mas não era só esse fruto. A gente pensa que é só sobre o fruto, mas só sobre isso pagamos todo esse preço. Não. Ali foi uma desobediência direto da vontade de Deus por trás desse fruto. Porque a mesma desobediência que foi incutada aos anjos lá, quando perderam a glória, agora esse mesmo anjo caído inculcou na mente de Adão e Eva. Não era simplesmente porque comeu o fruto, não era desobedecer a ordem poderosa do Deus eterno. Ou seja, além de desobedecer, eles colocaram em dúvida a palavra do Criador. E existe uma norma no céu sobre aquele que tem
dúvida da ordem do Criador. A Bíblia é muito expressa sobre isso. Será semelhante a onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Até para você ser curado, você não é curado. Quando você tem dúvida, até para você receber uma porta de emprego, uma bênção de Deus, quando você tem dúvida, isso não te ajuda. Porque no reino de Deus, Deus abomina a dúvida. Deus abomina a falta de obediência à sua palavra. E ali então, qual foi a acusação? Cobiça do fruto e dúvidas que eles tiveram da ordem de Deus. Não participa, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não faça isso, porque o dia que vocês comerem, vão morrer. Eles preferiram, presta atenção, ouvir a voz de um anjo caído. O anjo caído mudou a palavra e disse: o dia, Adão e Eva, que vocês comerem, vocês serão como Deus. Só que Deus falou: o dia que vocês comerem, vocês vão morrer. E quando Satanás falou que eles seriam como Deus, Adão e Eva pensou: vamos viver para sempre. Mas eles já estavam no viver para sempre. O reino dos homens, naquela época, era um ajuntamento com o céu. O reino dos homens, naquela época de Adão e Eva, era um pedaço do céu na terra. Seus corpos espirituais, sua comunhão 100%. O próprio Senhor vinha na aparição do dia e falava com eles. A presença de Deus era forte ali. Seus corpos de glória, imortal e eterno, estavam até acima dos anjos, porque eles tinham corpo de glória, tinha alma, emoções, sentimento, tudo isso, e tinham o seu espírito, dado direto do sopro da boca de Deus. Mas pela mentira do adversário, houve o primeiro julgamento no reino dos homens, que foi com Adão e Eva. Em Gênesis fala isso, 3, versículo 14 ao 19. Então, não podemos dizer: pô, mas a serpente, não está escrito aqui na Bíblia, mas quem sabe que o querumbi que estava aguardando lá era o próprio Satanás, para ele ter acesso ao jardim com tanta facilidade, não é? Não estou afirmando, mas quem sabe poderia ser ele o guardião dali. E aproveitou a oportunidade que tinha. Poxa, eu creio que Adão e Eva não ia se entrar numa. Pô, a serpente nunca falou, agora está falando? Alguma coisa de intimidade, de aproximação foi tendo ali. Que você, quando vê alguém estranho, você, pô, não é, né? Não é difícil ver uma pessoa estranha, ela querendo puxar assunto com você, intimidade, alguma coisa, você vai logo, que isso, tá, né? Então alguma coisa aconteceu ali de tempos, não foi assim de um dia para o outro. A tentação do reino espiritual não começa do dia para o outro. O adversário procura trazer aquilo que você mais gosta, aquilo que você mais quer. Ele sabe o que os olhos veem, ele sabe o que o coração deseja, ele sabe qual é o teu ponto fraco, se é mulher, se é homem, ou se é dinheiro, ou se é outras coisas. O adversário sabe qual estratégia atingir com cada um. Então ele foi ali trabalhando, ele teve um trabalho, ele não tem pressa, ele não cansa, ele vai lá trabalhando. Então o julgamento foi esse. Qual foi a pena, pastor? A expulsão do paraíso, do pedacinho do céu que a gente já vivia. A segundo julgamento que houve no reino dos homens foi sobre a cobiça da carne. Isso houve no período de Noé. Quem foi o réu? Foi toda a geração daquela época, Qual foi a acusação contra eles? Foi união ilícita da linhagem santa e a ímpia. Alguns falam linhagem de Abel, mas Abel morreu, mas não sabemos se ele teve filhos ali naquela época, não sabemos o tempo que houve. Mas podemos dizer assim, então, que foi a linhagem de Sete, um dos filhos de Adão, a linhagem pura,
com a linhagem ímpia de Caim, que se misturaram, e com o decorrer do tempo, a adoração estava sendo perdida, o esfriamento a Deus estava sendo feito, o afastamento a Deus estava sendo feito, a corrupção tinha aumentado, a prostituição tinha aumentado. Todo o aumentar da iniquidade é um sinal de uma possível metamorfose no mundo, transformação. Não podemos dizer assim que é destruído, mas é destruído aquele povo local e é refeito o outro. Amém. Então, querido, houve ali um juízo sobre o segundo juízo sobre aquela nação. Qual foi a acusação? União ilícita da linhagem santa e a ímpia. Qual foi a pena, pastor, que eles receberam? Morte física por afogamento. Veja, cada geração que passa, não se destrói o mundo, se destrói o sistema da época. Se destrói o sistema da época e Deus faz um novo. Do tempo de Adão para o tempo de Noé, houve uma mudança. No Noé ficou só ele e a família, 8 pessoas, e Deus fez uma nova aliança. Então, vejamos agora o terceiro julgamento, que foi agora no reino da terra ainda. Esse julgamento foi por causa do domínio do mundo. Quem queria dominar o mundo? O diabo. Quer ficar com o mundo para ele. Quem é o réu? Jesus. Veja, o inimigo mostrou para Jesus: está aí esses reinos, se prostrarem e me adorar, todos serão seus. Tudo era de Deus, já é de Deus. Mentiroso, enganador. Tudo é de Deus. Então, pela cobiça do mundo, o adversário, esse anjo caído querendo ficar com o mundo, veio então Jesus Cristo no reino da terra e virou o réu. Qual foi a acusação contra ele? O pecado de todos. Qual foi a pena? Morte de cruz. Mas tudo isso, querido, para completar Gênesis 3,15, e que diz sobre a semente da mulher. Então, que viria um Salvador. Jesus, ele veio então para pegar novamente o reino dos homens, que já é de Deus, mas estava com um intrusão, que tomou esse controle. Aleluia. Esse foi o terceiro julgamento do reino da terra. Vemos que Jesus veio, morreu, mas ressuscitou. Pisou na cabeça da serpente, não sei se nas 4 cabeças dele, né? Mas pisou nesse querubim caído. Então, haverá também o quarto juízo, mais para frente. Nós vamos ver aqui, no reino dos homens, 2 Pedro capítulo 3, versículo 7. Aqui fala que todos os homens, né, eles terão um julgamento. Esse julgamento vai ser após o reino provavelmente milenar. E aí vai ser definido o julgamento do reino dos homens, que será lançado no lago de fogo. Vejamos, 2 Pedro capítulo 3, versículo 7. Os céus e a terra que existe agora, porém pela mesma palavra, os céus e a terra que existem agora, porém pela mesma palavra, têm sido guardadas para o fogo, sendo reservados para o dia do juízo da perdição dos homens ímpios. Então aqui fala desse quarto juízo no reino dos homens, que tudo será lançado, será queimado pela palavra da boca do Senhor.
Os céus e a terra que existe agora, porém, pela mesma palavra, têm sido guardados para o fogo, sendo reservado para o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Então, não diz que a terra vai explodir nem nada disso. Provavelmente, uma purificação. Veja, quando eu preciso fazer uma limpeza numa plantação, faz o quê? Uma queimada, uma limpeza, e para brotar tudo novo, dar um descanso para a terra, como Deus falava para o povo de Israel. Entendeu, irmãos? Então não podemos dizer assim que a terra vai explodir, vai se acabar, não. Tem muita coisa ainda. Após o arrebatamento da igreja, tem ainda o casamento, depois vai ter os 1000 anos de Jesus com os que estiverem aqui, com o povo de Israel. Então tem muita coisa ainda para poder acontecer, tá, irmãos? Então o reino dos anjos é verídico, é real, está aí. Temos que estar percebido. Tem os anjos de Deus, Salmo 34:7, que os anjos do Senhor campam ao redor dos que os temem, os livra e os guarda, né? Então é real. Nós temos que estar percebido. Não podemos adorar os anjos, mas nós temos que saber que nós não estamos sozinhos. Nós não podemos estar pensando, né, vamos fazer essa batalha espiritual. Irmão, vamos sim, mas uma batalha espiritual que foi ganha pelo Senhor Jesus, porque tudo já está controlado pelo reino de Deus. Nós temos que aprender para podermos ter sabedoria em conseguir uma vida cristã abençoada, para não praticar coisas erradas, heresias, coisas que não devam ser. Por exemplo, quando essa mãe pediu a ao Senhor Jesus, para que os seus filhos fossem colocado uma à direita e outra à esquerda do seu reino, essa mulher, esposa de Zebedeu, né? Então, ela pediu algo improvável, porque ela não conhecia o poder de Deus, ela não conhecia os mistérios de Deus existentes por trás de tudo aquilo ali. Ela não conhecia o que já tinha acontecido antes, porque o reino de Deus é muito grande, a glória de Deus é muito grande, né? O domínio de Deus é muito grande, e tudo é do controle do Pai, é no controle de Deus Criador, Deus que controla tudo. Eu sei que você está passando dificuldade, você está passando aflição, você está passando aperto nesses dias, está passando sofrimento de alguma enfermidade, mas entenda que tudo isso, Deus, Ele tem o controle da sua vida. Tudo isso está escrito por Deus, das gerações que estarão passando. Deus está dando um tempo ao tempo para transformar a tua vida em vitória. O homem, na esfera espiritual, ele foi emergido no pecado e na morte, mas com o reino espiritual sendo modificado com o reino de Cristo, veio a imersão na justiça e na vida que é em Cristo Jesus. O que Adão era no seu início, nós fomos melhorados, foi feito um aprimoramento em Cristo Jesus, através da sua morte e principalmente na sua ressurreição. Nós fomos aprimorados em Cristo Jesus. Nós fomos aprimorados. Por quê? Porque a nossa moradia será no céu, será na eternidade. E o corpo caído de Adão não entra no reino dos céus, porque ele não morreu totalmente, sem nenhuma condição de justificativa, porque ele é corpo, alma e espírito, não é? Como os anjos são espírito, pecado já era, não, o homem é corpo, alma e espírito, já era o processo de Deus para restaurar o homem, porque o corpo do homem espiritual virou físico, virou um corpo mortal, um corpo que envelhece, um corpo que adoece,
Então, se você está passando alguma coisa, porque você tem ainda um corpo terreno, mora nessa terra, todos passam por esse problema. Mas o que Jesus estava querendo dizer, e dizia, que é chegado a vós o reino dos céus. Ou seja, é chegado a vós a condição de tomar o que é seu, de voltar à primeira comunhão com Deus, de voltar ao primeiro amor, de voltar a um status melhor do que tinha Adão e Eva no paraíso. É uma restauração do paraíso, não um paraíso que estava fixado ali no Jardim do Éden, mas um paraíso agora montado pelo Senhor Jesus. Aleluia! Tudo de Deus está preparado para mim e para você. Louvado seja o nome do Senhor. Em Mateus capítulo 6, versículo 33 diz: mas buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Buscai o reino do céu. Jesus constantemente estava falando que o meu reino não é deste mundo. O que Jesus queria dizer aí com isso, pastor? Que tem algo melhor para mim, para você, para fora desse mundo. Um reino que não é corpo mortal, não é sangue mortal, mas é um reino que é um de corpo e glória. É um reino que o primeiro que ressuscitou com esse corpo foi o Senhor Jesus Cristo, e esse corpo de glória será também dado a mim e a você. Aleluia! Jesus ele veio para testemunhar do reino de Deus Pai. Tudo que ele fazia era para falar do reino de Deus Pai. Ele veio preparando a humanidade, porque assim como Jesus veio, tinha João Batista para preparar o caminho do Senhor, voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Então, para a vinda de Jesus, houve uma preparação dos profetas, há tantos anos atrás, igual a Isaías, viu identicamente a vinda do Senhor, numa manjedoura como a virgem, viu o sofrimento do Salvador, Isaías 53 e diante. Então, tudo de Deus é preparado com antecedência, para sabermos o que está acontecendo, para a geração atual, a qual vive aquele acontecimento, está sabendo e apercebida, porque tudo está no controle do reino de Deus. Aleluia! E Jesus então, quando veio apregoando o reino de Deus. Aleluia! Os discípulos apóstolos, alguns daqueles homens que estavam com Jesus, os seguidores, estavam esperando um Messias, um ungido, um rei da formosura de Davi, da habilidade de Davi, da grandeza de Salomão. Mas o reino de Deus, queridos, confunde os que são para as coisas que não são. O reino de Deus, ele vem inverso daquilo que nós esperamos de Deus. Por isso nós temos que pedir a interpretação de um reino, que esse reino é o reino do Espírito. Jesus, quando estava na terra, ele pregava o reino do Pai, e ele pregava preparação para o reino do Espírito. Por quê? Jesus sabia que ele sairia, mas continuaria o reino espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. Diz aqui 1 Crônica 29:11: Tua é, Senhor, a magnificência, o poder, a honra, a glória, a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, o reino, tu exaltaste sobre todos como chefe soberano. Então tudo está no controle de Deus, e Deus vai preparando uma geração após geração, um tempo ao tempo. Deus vai revelando, porque não há nada escondido que há de saber, nem oculto que há de revelar. Em Mateus 4,17 diz: desde então começou Jesus a pregar, dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Por que ele disse isso? Porque o reino dos céus há uma norma, o reino do céu há um protocolo, o reino do céu há um estatuto, o reino do céu há leis, há normas, o reino do céu tem um padrão para entrar no reino do céu, como falou sobre aquelas parábolas do casamento, de ir com as vestes de casamento, as vestes permitidas para entrar no local do casamento. Estava falando que no céu tem um protocolo de entrada. No céu precisa ter o convite.
Esse convite é Jesus Cristo. Aleluia. Porque o reino do Senhor não era naquele momento na terra. Naquele momento que Jesus estava no primeiro século, eles aguardavam a volta de Jesus ali, mas o reino dele ainda não era ali. O reino de Jesus ainda ia vir, mas ele estava preparando para o reino do Espírito. O reino do Espírito Santo. Ele preparou agora o caminho para o Espírito Santo. Se eu não for, o Pai não enviará o Espírito Santo. Agora, esse reino está habitando dentro de mim e dentro de você. É chegado a você o reino de Deus. É chegado a você o reino do Espírito Santo. Agora você é o tabernáculo de Deus vivo dentro desta terra. Aleluia. Dentro de você tem um precioso tesouro num vaso de barro, que é o Espírito Santo. Você não está sozinho, você pode clamar, você pode orar, você pode buscar, você pode pedir a Ele que Ele te dá. Pedis e não recebeis, porque pediu mal. Está doente, clame ao Senhor nessa noite, que Ele vai interceder por você. Está doente, receba a oração de cura nessa noite, porque a palavra te sara. Eu sou o Senhor que te sara. Aleluia. Mas é preciso nascer de novo, para que esse reino exista. João 3,3. Temos que ser mergulhados no reino desse Espírito, para que esse reino do Espírito venha dominar o nosso homem interior, venha dominar nossa carne, que é uma luta entre a carne e o Espírito. Há uma luta do reino espiritual, dos anjos decaídos contra o nosso corpo. Há uma luta. Veja o exemplo ali, não peguei a palavra aqui, mas eu acho que em Judas, não lembro o versículo, que fala que houve uma luta do adversário para pegar o corpo de Moisés. Porque o adversário quer corpos, quer destruir vidas, mas foi um anjo lá e repreendeu ele no nome do Senhor. Há uma luta espiritual, mas você precisa ser mergulhado na água, no Espírito de Deus. Você precisa ter na tua vida seu tempo do Espírito Santo. Aleluia. Você precisa ser cheio do Espírito Santo de Deus, porque agora estamos vivenciando o reino do Espírito, e o reino do Espírito Santo está preparando o reino, está preparando a igreja para o reino físico do Senhor Jesus. Então agora é o Espírito Santo que está preparando a igreja para transformar você de dentro para fora. Diz aqui Apocalipse capítulo 20, versículo 6, bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição, porque sobre este não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Veja o que Jesus está dizendo: meu reino ainda não é desse mundo ainda apóstolo, calma. O meu reino é um reino agora espiritual, é um reino espiritual. O que está esperando vocês é um reino espiritual. Vocês vão tomar posse do reino espiritual, para o futuro tomar posse do reino material. Tudo é seu tempo, tudo é o seu tempo, tudo está programado por Deus. 1 Timóteo capítulo 1, 17 diz: ora ao Rei do século imortal e invisível, ao único Deus seja honra e glória para todos sempre. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Você tem que estar glorificando, tem que estar exaltando, porque tudo já está conquistado para você, tudo já está conquistado por Deus para mim e para você. Colossenses capítulo 1, versículo 13 e 14 diz: Ele nos tirou do reino da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo sangue, a saber, remissão dos pecados. O reino dos homens, querido, tinha se embutido no reino dos anjos. O reino dos anjos estavam controlando o reino dos homens, estavam, porque não estão mais.
Porque quando Jesus pisou na cabeça do adversário, significa que Jesus tirou todo o domínio e todo o poder dele. Agora o reino espiritual está controlado na terra pelo Senhor, por lei, porque ele veio e fez todo o processo humano, criou o corpo humano e teve o poder de reivindicar para nós. Satanás só teve poder com o homem quando conseguiu dominar o corpo do homem, se manifestando dentro do corpo de uma serpente para poder entrar no reino dos homens. Mas ele caiu do cavalo e perdeu, porque agora, dentro de nós, se você desejar e quiser, tem a presença do Espírito Santo dentro de você. O reino de Deus está dentro de você. Aleluia. Por isso você precisa se encher do Espírito Santo. Sede firme e constante, sempre abundante, sabendo que a sua caminhada não é em vão no Senhor. Seja o reino dos anjos, o reino dos homens, o reino de Deus, o reino de Jesus Cristo, está sob o controle. E o Senhor diz na sua palavra: eis que eu vos dei poder para pisar serpentes e escorpiões, e nada vos fará mal algum. Nada. Você tem o poder de Deus na tua vida. Se encha dessa palavra, se encha dessa unção. Saia daqui dessa noite como mensageiro dessas boas novas, desse reino. Pessoas que estão me vendo nessa noite, que estão abatidas, tristes, perderam alguém da sua família, saiba que o Senhor tem um reino que é de paz, um reino que é de alegria, um reino de justiça, é um reino que não perde. Para os homens parece que perde, mas é um reino que não perde, nunca vai perder. É um reino que está sobre todos os reinos, como aquela pedra que veio sobre aquela estátua, que Daniel teve a interpretação. É um reino que quebra todos os reinos, é um reino que quebra todos os principados, é um reino que quebra todas as potestades. Pastor, mas eu estou passando isso, passando aquilo, isso é temporal, isso é passageiro. Todas as coisas cooperam do bem, para o bem daqueles que amam a Deus. Deus, ele é honrado na vida, Deus é honrado na morte do corpo, porque ali vai ter um início de vida. Para nós é o fim, para Deus é o começo. Vinde bendito de meu Pai, para a herança que eu vos tenho proposto. O que está proposto para você, querido, é muito grande. Os apóstolos entenderam, mas essa mãe, a esposa de Zebedeu, entendeu que o reino do céu era sério, o que Jesus estava falando. Entenda que o reino do céu é sério. Aqui uma passagem para algo profundo e maior. Aqui tudo é passageiro, termina em 90 e 100 anos, mas o reino de Deus é eterno. O que tem preparado para o Senhor, para você, para mim, para esse ministério, é muito grande. Vale a pena servir o Senhor. Os apóstolos sabiam que valia a pena morrer por Jesus. Eles tinham prazer em sofrer danos psicológicos, danos do corpo, danos financeiros, danos com a família. Eles sabiam que valia a pena em prol do nome de Jesus. João Batista estava tão angustiado. Vai lá, fala com ele, conversa com Jesus, conversa com essa obra toda que eu fiz. É isso mesmo. Jesus começou, quando ouviu, pega os paralíticos, cegos, curando. Vai lá, fala para João Batista que é isso mesmo. Eu tenho o melhor para ele, eu tenho o melhor para ele. O que aconteceu com Tiago? Herodes, Tiago foi o primeiro mártir. Herodes passou a espada em Tiago, mas foi glorificando o nome do Senhor, porque ele sabia que apagava na terra, mas abria os olhos no céu, abria os olhos no reino de Deus, abria os olhos, porque Tiago viu no monte, Tiago e João viram no monte, Jesus com Elias e Moisés, Jesus aprovando o período da lei, Jesus aprovando o período dos profetas.
Então Tiago sabia que não era o fim, não era o fim. Quando você entende, não é o fim, pastor, não é o fim dessa doença, não é o fim desse problema, mas se for o fim, eu vou indo dando glória a Deus, mas se não for o fim, eu vou melhorar minha atitude, eu vou melhorar meu comportamento, eu vou melhorar minha vida de cristão, eu vou melhorar minha vida de levita, de pregador, de servo do Senhor, eu vou entrar em santidade, eu vou entrar no protocolo do céu, eu vou entrar na norma do céu. Eu vou absorver mais a palavra, eu vou ouvir mais meu pastor, eu vou estar mais junto quando puder, estar amando o meu irmão, amando o meu próximo. Aleluia. O que está cheio a tua mente, está cheio o teu coração. Cheio de novela, cheio de filme, cheio de luta de briga, filme de, né? Tanto espancamento com as mulheres, que nós nunca vimos isso, mas sabe por quê? Homens que só ficam dia e noite vendo filmes de luta, vendo kickbox, vendo isso, vendo aquilo, daqui a pouco está socando a mulher, socando os filhos. Porque o diabo entra na tua mente, tuas mãos faz, tua boca fala, e teu corpo move, porque ele quer um corpo. Ele não vive e não faz nada sem um corpo, porque ele não tem corpo. Mas o teu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Se encha nessa noite, onde você estiver. Vou estar orando pela tua cura agora, e depois passando em nome de Jesus. Oremos. Deus Todo-Poderoso, agora haja modificação, porque tua palavra foi ministrada. Enche esta mente agora, este coração. Haja cura divina agora. Espírito Santo, agora visita cada um nesta noite aqui. Haja agora quebra de toda maldição, haja agora quebra de todo o laço do diabo, toda armadilha na região espiritual, na região física dos homens, porque agora, meu Pai, a tua palavra foi proclamada, que o reino dos céus está aí, o reino do Espírito está aqui, está na nossa vida. Nós não estamos caminhando em vão, nós somos reis e rainhas, sacerdotes. Ó Deus, tu chamaste Israel para ser sacerdócio, mas Israel deixou um espaço para nós, igreja. E agora nós estamos clamando como igreja sacerdotal. Poder de Deus invade essa casa agora, repreendendo todo o mal, invadir, não entrar com a liberação desta pessoa, repreendendo essa Covid, repreendendo esta doença, repreendendo o espírito de medo, esta opressão, esse espírito de violência, esse espírito de pedofilia, esse espírito de morte que está neste corpo, nesta mente. Na autoridade do nome de Jesus agora, desapareça enfermidade, desapareça câncer, desapareça a doença agora, desapareça tumor agora, é na autoridade do nome de Jesus agora. Não embriagueis com vinho que a contenda, mas encha do Espírito, encha do Espírito, encha do Espírito, enche do Espírito, encha do Espírito Santo, enche do Espírito Santo, encha do Espírito Santo agora a tua vida. Aleluia, a presença de Deus está na tua vida, renovando o teu ministério, renovando a tua família, renovando o teu comportamento, renovando a sua atitude. O poder do Espírito Santo está agora agindo nesse lugar, nesse ministério, quebrando as cadeias do inferno, porque tudo é na mão, é da força do Espírito Santo, é na atuação do Espírito Santo, dos anjos do Senhor que estão mandados aqui por Deus, para guerrear, para batalhar, para aprisionar o inferno, igual foi repreendido ali, quando estava contra Eliseu e Geazi. Os anjos do inferno foram repreendidos no soldado da Síria. Assim os soldados da Síria nessa noite, contra a tua vida, estão amarrados, subjugados pela autoridade do nome de Jesus. Está desaparecendo agora o que te fazia mal. Está desaparecendo agora o que te fazia mal. O que te aborrecia não aborrece mais, o que te afligia não aflige mais. O mal saiu do teu corpo agora, e você está andando, está caminhando, está curado pelo poder da palavra do nome do Senhor. Começa a receber nesta noite esta palavra agora. Creia que o Senhor tem o melhor para a tua vida. O Senhor tem saúde para a tua vida. Se ainda não é o tempo, Deus tem saúde na tua vida, para você continuar fazendo a obra. Receba a unção de Deus nessa noite, e seja uma bênção, pois operando o Senhor, ninguém pode impedir. Fala assim: Senhor Jesus, eu recebi essa cura espiritual e física, estou mudado
nesse reino do céu, para melhor, porque sou teu servo. Amém. Que Deus abençoe, irmãos. Receba essa palavra. Receba no nome de Jesus, porque é milagre para a igreja. Pois operando o Senhor, ninguém pode impedir. Aleluia. Que Deus abençoe, meu pastor. Amém. Obrigado.